Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Covid tira o Gil do timão para o jogo contra o Galo. O Fagner e o Carlos também não vão jogar, por outros motivos. O Atlético Goianiense vai encarar o Flamengo sem 4 jogadores que também testaram positivo. Já são 40 testes positivos nas 3 primeiras divisões do futebol brasileiro, com apenas uma rodada. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu tenho a impressão que esse vídeo será rotineiro, né? Uma atualização, um boletim informativo dos desfalques da Covid. Cada rodada a gente vai se deparar com um atleta que vai acabar desfalcando uma equipe para um jogo importante. Como todos os jogos são importantes no campeonato de pontos corridos, em que valem 3 pontos, tanto o jogo da primeira rodada quanto o jogo da última rodada. E aí, como fica? O Corinthians que perde o seu principal zagueiro, o Gil, porque testou positivo. Aliás, o Corinthians que não queria revelar o nome de 3 pessoas que realizaram esse teste preventivo a cada rodada, mas acabou revelando no final do dia, e entre eles estava o Gil, que não foi relacionado e não participou dessa viagem para Belo Horizonte, em voo fretado, para poder encarar o Atlético Mineiro. O outro jogador foi o Léo Natel, atacante que não entrou no jogo contra o Palmeiras no segundo, mas no primeiro havia entrado também. Ele testou positivo. E um outro colaborador, um funcionário do clube, que não teve o seu nome revelado. Mas, de fato, o Corinthians perde o Gil para encarar o Atlético Mineiro. E a gente vai ver isso acontecendo com mais frequência. Determinada equipe perdendo um jogador relevante, titular, causando um desequilíbrio técnico. Como a gente já viu na primeira rodada o que aconteceu com o Goiás, que tinha 10 jogadores infectados, 8 titulares, ou seja, você perde um time inteiro para jogar, não tem como sair o jogo realmente, e assim sucessivamente. Aliás, nas 3 primeiras divisões, a primeira rodada já teve um balanço de 40 testes positivos, é muita coisa, gente. Fora esses que foram divulgados aí nas últimas horas. E aí já tem um jogador da Chapecoense, um árbitro, e o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o adversário de ninguém menos do que o Flamengo, atual campeão, favorito, que perdeu na estreia para o Galo e que precisa se recuperar na segunda rodada para conquistar sua pontuação. O Atlético Goianiense informou a CBF que tem 4 jogadores que testaram positivo. Embora o técnico Wagner Mancini, até à noite, não sabia dessa informação e treinou com todo mundo. Ou seja, a gente também, além de estar divulgando o número de jogadores que testam positivo, também não está tendo um mínimo cuidado com isso, porque esses caras recebem a informação de forma tardia, sendo que estavam concentrados com outros companheiros, sendo que treinaram junto com os demais. Ou seja, é uma bola de neve, né, gente? Esses 4 que vão ser afastados, imediatamente o cara que descobre é afastado. Tá, mas enquanto ele esteve com esse elenco e o vírus daqui a pouco não tinha se manifestado ou ele não tinha feito o teste, será que ele não passou para mais ninguém? No refeitório, no treinamento, no quarto, na concentração? Infelizmente a gente vai se deparar com essa situação e eu não vejo perspectiva. Ouvi entrevistas aí do coordenador-geral da CBF, o Walter Feldman, dizendo que não há nem a previsão ou a possibilidade nesse momento da paralisação do campeonato. Mas ele já começa errado, porque numa primeira rodada você já tem toda essa dificuldade. Os estaduais não terminaram, então já tem jogos adiados. Está empurrando mais para frente, o calendário apertado. E mais do que isso, né? A saúde dos atletas. Mas jogador é assintomático. Nem sempre. O Roberto da Chapecoense precisou ser internado. E a porcentagem de pessoas internadas que vem a óbito é de 50%, gente, na UTI. A gente vai esperar isso acontecer? Porque é atleta, porque não desenvolve sintomas. O Cantígio desenvolveu sintomas, não precisou ser internado, mas ficou afastado um tempão do Corinthians, mas teve sintoma. E a gente sabe muito pouco sobre essa doença, né? Sobre os reflexos que ela causa, sobre as sequelas de daqui a pouco, mesmo numa recuperação, você ainda ter alguma complicação no pulmão, respiratória, ou daqui a pouco se contaminar novamente. E para mim parece muito lógico, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, no momento em que você coloca jogadores dentro de um avião e desloca eles entre os estados num país continental, num país em que tem um dos maiores números de infectados do mundo, e você está testando regularmente,
É natural que apareça. E aí a gente vai começar a ver o desequilíbrio técnico. Então assim, tá se criando uma situação que por enquanto a CBF está lavando as mãos, por enquanto ninguém está muito preocupado, infelizmente, mas essa gritaria, eu tô falando para vocês, vai acontecer ali na frente. Porque alguma equipe de mais relevância vai perder 3, 4 jogadores e não vai querer entrar em campo. E aí, quando a gente vê isso é uma das possibilidades. A outra é a gente ver uma quantidade muito grande de jogadores desfalcando uma rodada que não vai poder ter rodada. A outra, que é a pior de todas, é a gente ter um jogador infectado com um problema grave. E aí talvez as pessoas se deem conta do que está acontecendo. Então assim, de que forma o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro? O Corinthians que vai estrear no campeonato, porque não pôde estrear na primeira rodada, no jogo contra o Atlético Goianiense, que também não estreou, porque estava envolvido com a final do Paulistão. Por conta dessa final do Paulistão, ele já perdeu 2 jogadores por lesão, que sofreram pancadas, como o Fagner e o Carlos Augusto. Aí agora ele perde o Gil, e ele não tem defesa para jogar contra o Atlético Mineiro. Só um dos candidatos ao título. Dá para levar a sério? Dá para caracterizar como equilíbrio técnico esse campeonato? O Corinthians só terá na defesa titular o Danilo Avelar. Vai jogar com o Bruno Mendes ali. E depois o Michel Macedo e o Sid Clay. Essa será a defesa do Corinthians para jogar contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo vai jogar contra o Atlético Goianiense, que perdeu 4 jogadores porque testaram positivo. Gente, eu estou muito feliz, entre aspas, com a volta do futebol, por várias situações, mas eu não posso deixar de falar esse tipo de coisa porque não era para estar acontecendo dessa forma. A logística tinha que ser repensada, a fórmula tinha que ser repensada, tudo teria que ser repensado. O campeonato desse jeito, como está acontecendo, com jogos em cima do outro, com deslocamentos, mantendo a fórmula de 38 rodadas, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não quero ser vidente aqui, não quero fazer previsão do apocalipse, não é, mas assim, eu não posso ignorar o que está acontecendo. Não dá pra gente ignorar o que está acontecendo. E é prático, né? Você está vendo equipes, grandes equipes, perdendo jogadores na véspera porque testam positivo. Até quando? Não sei. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!